recebo também essa orientação com relação aos trabalhos, né. Bom, já está sendo gravada a aula, né, e, bom, então, uma boa noite para todos, né. Espero que o áudio aí, né, como é que tá o áudio, né, o áudio tá bom, tá razoável aí, pessoal? Como está o áudio? Tá bom, né. Então, qualquer coisa aí, vocês me avisem, né, que ontem a bruxa estava solta, muito problema na rede ontem à noite, né, não sei como é que vai estar esta noite, né. Ontem eu não consegui dar aula, né, deu probleminha aí, probleminha não, problemão, né, vamos dizer, e eu não consegui dar aula. Bom, tudo bem. Eu vou compartilhar aqui, então, já começando a compartilhar a janela, né, do PowerPoint, para a gente já fixando, né, essas questões. Depois eu vou deixar também avisos, né, sobre as entregas das atividades, né. Então, isso eu vou colocar lá no Canvas, né, para dar detalhes para aqueles que não participarem, né. Então, a ideia, pelo menos nesse momento inicial aqui, a gente discutir justamente isso. Bom, eu já tinha comentado, né, que nós íamos fazer, então, a segunda lei de Ohm, né, que é essa, a primeira lei foi semana passada, ou lei de Ohm, né, que a lei de Ohm, como eu falei, também vai entrar na parte aí de laboratório, né, que é a semana que vem, nós temos mais um laboratório, para ir fechando, antes de finalizar o bimestre, já fechar com dois laboratórios, né. Bom, então, também já está disponível, né, a atividade 5 relativa justamente aí à segunda lei de Newton. Eu coloquei somente 5 exercícios, então a primeira e a segunda lei, né, são 10 exercícios ao todo, né. Já vi que a grande maioria já postou, né, então, nós estamos realmente, assim, da maneira que eu vi, a entrega dos trabalhos está muito bom, porque faltam poucas pessoas entregarem os trabalhos. Então, essa atividade, pessoal, agora deixa eu destacar isso, né, essa atividade que vocês vão trabalhar, vamos ver se sobra um tempo para hoje vocês já poderem tirar dúvidas, né, também sobre ela, né. Hoje vamos ver se eu consigo apresentar o que eu quero nas 2 primeiras aulas, o que vai permitir com que vocês já abram essa atividade para iniciá-la, né. Mas de qualquer forma, né, essa atividade pode ser entregue até terça que vem, 6/10. E 6/10 começa então a ser uma data bem importante para todos, né, principalmente aqueles que ainda estão faltando, entregar alguns, né, trabalhos, né. Então 6/10 é a data máxima aí que eu estou pondo, né, não é muito complicado eu tentar abrir mais, porque eu preciso dar um retorno das notas, eu preciso corrigir a maioria dos trabalhos, então quando eu começar devolutivas, eu vou colocando também o gabarito, né, das atividades, né, para que vocês possam estar vendo, né, o que errou, o que acertou, né, então vai cada atividade que eu coloco, eu mando o gabarito, né, quando eu corrijo. Então vocês, né, 6/10 tem aí então que nós chamamos de deadline, né, um ponto final aí para a gente poder estar corrigindo essas atividades. Então as atividades vão constar como sendo então a nota desse bimestre. Então super importante todos estarem postando lá, né, as atividades, então mesmo atividades iniciais eu estou deixando 6/10, coloquei todas as atividades, né, porque depois vai ser uma prova só em novembro, né, e isso às vezes o aluno pode precisar das notas de agora. Então estou expandindo aí para que vocês todos, né, possam ter notas boas nesse primeiro bimestre aí, uma vez que eu não vou colocar a prova, né, eu já tinha mencionado isso. Então, 6/10, uma data máxima aí para entrega, né, então verifiquem lá. Alguns alunos estão enviando por e-mail para mim, mas procurem, né, quem sabe desses alunos, procura já ir avisando, eu vou mandar aviso também lá pelo Canvas, né, que até dia 6/10 dá para postar sem problema algum, né, as atividades. E aí aproveitar, obviamente, para conseguir a nota maior possível aí, para já ajudar bastante aí na média final, né. Bom, semana que vem, né, como eu já tinha falado, vai ser o laboratório Lady On,
No último laboratório, né, que nós fizemos, no primeiro laboratório, eu já tinha deixado aberto a partir das 18, 18h30, acho que foi das 18 horas, né, o laboratório, o material, né, que vocês vão trabalhar no laboratório. Com a experiência que vocês tiveram do laboratório 1, eu acredito que vocês vão fazer esse, talvez, um pouco mais rápido, né, do que aquele outro. E esse laboratório não vai ser tão, né, não vai ser tão complicado quanto o outro, em termos de, até mesmo de experimentos, né? Então, isso vocês vão fazer bem mais rápido, tá ok? E, assim, como eu falei, a atividade de hoje é a atividade que eu vou considerar ainda dentro da nota, né? A partir da semana que vem, né, eu já não vou estar considerando, porque senão aí vai entrar naquele ciclo meio complicado, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, lá na FAM, normalmente, semana que vem seria as provas, né, do primeiro bimestre, né, pensando assim, né? Então, aí já aquela questão da gente tentar finalizar mesmo semana que vem, né? Então, postar tudo que tem que postar até semana que vem, para eu poder ter tempo, com uma certa tranquilidade, para devolver as notas para vocês, tá ok? Então, isso é a maneira que eu vejo, né? Então, a gente já finaliza até a terça que vem, para não deixar coisas para serem feitas depois, né? E isso, né, deixando para depois, até dia 13, aí já complica, né? Bom, feito isso, então, no dia 13, né, seria assim um momento, se tiver alguma dúvida, né, das vistas de notas, né? Então, isso eu já tinha comentado. É claro que muitos devem, né, perguntar, às vezes, alguma coisa sobre as notas, né, rever alguma coisa, até mesmo antes dessa data, né? Mas, de qualquer forma, nossa, agora está chegando bastante gente aqui. De qualquer forma, fica, então, o registro que dia 13/6 eu posso estar parando uma parte da aula, né, para estar conversando um pouco aí sobre as notas, tudo isso, tá? Mas, de qualquer forma, pessoal, vou estar enviando os gabaritos, né, a maneira de resolução, então fiquem bem tranquilos que vai estar bem simples a visualização, porque tirou um pontinho daqui, um pontinho dali, vocês vão comparar com aquilo que vocês entregaram para mim, ok? Bom, então eu tenho até dia 20 para entregar essas notas, né? E então aí dia 20 tem que estar tudo pronto, né? Eu quero inserir até um pouquinho antes, se tiver algum ajuste eu posso fazer então até o dia 20 ainda, tá bom? Mas tem que ficar pronto antes, né, pessoal? Senão a coisa complica muito. Outro detalhe que eu já tinha comentado, né, é que as notas que serão postadas serão notas de 0 a 5, né? Então a nota máxima é 5. Né? Vocês estão vendo que foram 5 atividades, né? Com hoje é a quinta. Então, cada atividade conta como se fosse um ponto na média, né? Então, essa é uma situação bem direta com relação à atividade. Então, cada atividade conta com um ponto na média. É claro que eu vou somar e fazer a média simples, né, das atividades, né? Somar e dividir por 5, né? Aqueles que tiverem o retorno de nota máxima, então já sabe o que aconteceu, né? Então é isso, né? Então, dia 6, a data máxima das entregas, né? Aqueles que forem verificar lá na tarefas, né? Lá na aba tarefas, vão perceber que todas as atividades estão abertas até dia 6/10, para encerramento mesmo. E aí eu vou fechar e começo a devolutivas, né? Como eu falei, né? Mandar gabarito, tudo isso. Então, a hora que eu mandei gabarito, aí não tem como postar essas atividades mais, né? Senão fica uma coisa meio estranha aí. Então é isso, pessoal. Então vamos trabalhar para a gente poder, semana que vem, a gente está encerrando esse primeiro bimestre. E aí já tem o laboratório que abre o segundo bimestre, tá ok? Então, aí fica uma coisa assim meio estranha, né? Uma vez que essas atividades não vão constar notas, né? Aí a gente fala assim, professor, a gente posta, não posta as notas? Eu acho interessante ainda mandar a postagem, né, das atividades, né? Não vai ser obrigatório, porque eu não vou estar usando como nota, né? Vai ser a prova no segundo bimestre, né? Mas eu acho, às vezes, interessante, né, vocês estarem recebendo algum retorno meu, né? É só isso. Quem quiser postar, posta, não vou obrigar, porque, de fato, não vai constar como nota, tá? Mas seria interessante todos postarem. Mas aí eu vou orientando vocês, né, conforme vai se dando tempo, né, as atividades, né, os exercícios. Nós temos
ainda 2 laboratórios para serem feitos, depois desse que nós temos aí semana que vem. Então, aí tem bastante trabalho para ser feito. Aí temos aí o mês de outubro todo para fazer listas, exercícios, dar mais conteúdo, e chegar lá na metade de novembro, a gente fazer a última prova, tá ok? Bom, então, é isso que eu tinha para mencionar. Se alguém quiser fazer alguma colocação, né, aproveita aí, né, que agora nós estamos com 7 horas e 12 minutos, 19 horas e 12 minutos e 28 alunos, né? Um número bem interessante aí de alunos. Então, deixa eu só colocar no ponto agora. Ah, tá aqui. Então, a aula de hoje é sobre segunda lei de Ohm, tá? E eu estou aproveitando as 2 leis de Ohm para possibilitar conversar com vocês a lógica que a gente tem de trabalhar em laboratório, né? Então, principalmente semana que vem, vai ser bem interessante vocês perceberem a maneira que eu vou colocar os experimentos, para que vocês discutam usando como base a discussão que nós fizemos semana passada, tá? Então, eu dou continuidade um pouquinho aqui, aprofundando até um pouco essas questões do próprio laboratório, né? Como que a gente usa os resultados que vem em laboratório, né, para poder tirar informação sobre o fenômeno que está sendo estudado, tá? Então, vocês vão perceber que eu vou falar sobre resultados de experimentos também aqui, né, que são interessantes vocês perceberem para que no experimento da semana que vem, na hora que vocês estiverem fazendo, também isso chame atenção, né, porque vocês vão montar tabelas, né, e vão montar gráficos também, né, eu vou pedir para vocês fazerem gráficos. Na questão gráfica, eu posso ajudar, né, dando um jeitinho aí com Excel, né, mostrando como é que a gente faz um gráfico no Excel, tá? Então, eu acho que é importante você ver que, independente de que nós vamos cobrar ou não esse conteúdo, né, é super importante vocês terem um pouquinho de noção de Excel para que possam estar trabalhando posteriormente também, né? Ou mesmo levar agora uma experiência de ter visto um pouquinho de Excel para construção gráfica, tá ok? Então, isso daí, semana que vem, né, vou estar orientando um pouquinho vocês, aqueles que vão terminando o experimento e tal, né? Aí a gente vai mostrando como montar um gráfico no Excel conforme vocês vão perguntando, tá ok? Pra... Então, lembrando também, né, que aquele dia que nós paramos a aula, né, por causa do falecimento lá de uma pessoa querida, né, então aí, a semana que vem, eu vou estar de plantão junto com vocês até às 22h40, até às 10h40, né, não até às 21h50, que é o horário normal, eu vou até um pouquinho mais, né, para ir já fazendo a reposição da aula, tá ok? Então, lembrem disso, eu vou avisar semana que vem, na hora do laboratório. Ok, então vamos dar continuidade. E o que nós vamos estar apresentando hoje? Nós vamos falar. Esse aqui eu até tirei, viu? Acabei tirando isso aqui, deixa eu ver se eu tirei mesmo. Tirei. Essa primeira parte do efeito Joule eu já tinha comentado, aí eu coloquei, mas achei. Então, isso aqui esquece que eu não vou comentar novamente mesmo, porque é o efeito da corrente elétrica, é o efeito Joule. A gente já tinha falado sobre isso. Então, nós vamos falar sobre as grandezas físicas, né, que determinam o valor da resistência, né? Isso daqui é super importante, porque resistência de chuveiro, elas são calculadas usando a equação que nós vamos estar estudando hoje, né? Tem diversas resistências, né, que são usadas em equipamentos, que são calculadas através dessa equação, tá? Então, ela é bem importante, é chamada segunda lei de Ohm, né? De tal forma que, né, eu vou fazer o destaque aqui, né, quando você faz o experimento, então, depois dessa pergunta, vem os experimentos que foram sendo feitos, né, para que possamos, então, determinar justamente a segunda lei de Ohm, passando pelo conceito de resistividade, que é o conceito mais interessante aqui, tá ok? Então, a segunda lei de Ohm. Aí nós vamos falar alguns exemplos, até aqui é o nosso objetivo, né? O objetivo nosso aqui, se eu chegar até aqui, se sobrar um tempinho, eu gostaria, assim, se sobrar um tempinho nas 2 primeiras, né? Porque eu já queria liberar vocês para poderem estar fazendo a lista de exercícios. Aí, se sobrar um tempinho, eu vou falar sobre condutância, condutividade, né, para finalizar esta parte aqui, tá? Mas o grande objetivo é a gente fazer esses exercícios, por quê? Porque é justamente os exercícios da atividade. Então, por isso que eu queria, nas 2 primeiras aulas,
chegar pelo menos até aqui, para liberar vocês já para iniciar o trabalho com os exercícios e tirando dúvidas comigo aqui, né? Isso vai facilitar bastante, tá? Como eu pedi para vocês entregarem até dia 6 é justamente terça-feira, né? Então, se tiver mais alguma dúvida, né, vocês podem até perguntar para mim semana que vem, né, durante a realização do próprio laboratório, né, com relação a algum dos exercícios, tá bom? Então, procurem, né, aproveitar hoje, né, eu estou querendo aproveitar o máximo possível para a gente poder, vocês já entrarem e fazer a lista, ok? Então, lá, vamos ver, né, quais são as grandezas físicas, né, que determinam o valor da resistência, né? Então, quando você pensa naquelas resistências de chuveiro, né, que tem as duchas, né, tudo isso, você olha para aquelas resistências e fala assim, como é que eles, né, calculam, né, de fato, essa resistência, né, que está ali no chuveiro. Não só no chuveiro, mas em aquecedores em geral, né, torneiras elétricas, né, aquecedores de ambiente, tudo isso tem resistências, né? E aí, como é que se calcula, então, ou o que se leva em consideração para calcular o valor dessa resistência? Bom, em laboratório, os estudos, né, foram feitos e indicaram que o comprimento da resistência, a espessura, que é dada em termos da área do próprio fio, né? Então, o comprimento do fio, pode-se dizer assim, né? A espessura do fio, que é aquela área que ele tem, né? Alguns chamam até de bitola que o fio tem, né? Mas a espessura que o próprio fio tem, nós vamos estar especificando em termos da área que ele tem, né? E o material do qual ele é formado são as três quantidades que foram observadas em laboratório para que determinem o valor da resistência de um condutor elétrico, né? Então, diversos experimentos foram feitos com materiais diferentes, né, tudo isso. Então, vocês estão vendo, pelo menos na ideia já que está sendo passada, que tem duas quantidades geométricas aqui, né? Essas duas quantidades geométricas participam dessa equação. Então, você fala assim, poxa, uma quantidade elétrica depende de geometria, né? Fica, às vezes, até meio estranho comentar isso, né? Mas, de fato, depende. Então, se você tem um condutor, um fio metálico, né, de cobre, por exemplo, né? E você quer determinar a resistência daquele fio, né? Então, o comprimento daquele fio influencia o valor da resistência. A espessura do fio também, né? E o próprio material, que é cobre, né, que eu acabei de falar, né, também acaba influenciando. Então, a grande questão é como é que eles fizeram os experimentos para verificar essa influência, né, para construir a relação. Então, isso tem muito a ver, assim, com a ideia de aprofundamento de laboratório, né, que é uma coisa que nós já fizemos um experimento, e a partir de agora vamos fazer já o próximo, né, semana que vem, para que vocês vão, obviamente, pegando um pouquinho de manha de laboratório, né. A ideia, então, é perceber essa lógica de raciocínio empírico, né. Empírico significa experimento, né, experimental. Então, tem uma lógica de raciocínio empírico para determinar alguma quantidade, no caso aqui, a resistência. Então, experimentos, né, foram sendo tratados em laboratório e perceberam que o comprimento, né, do fio, a espessura dele, que é dada em termos de área, né, o cálculo de área é possível, né, eu vou falar sobre isso hoje também, e o material do fio, de fato, influenciam o valor da resistência. Tem mais uma quantidade que é super importante dizer, que nós já tínhamos comentado semana passada, que é essa questão da temperatura, né? A temperatura também é uma quantidade que influencia o valor da resistência de um condutor. Essa temperatura não entra nessa equação, ok? Então, isso é importante ser dito, né? Quer dizer, a resistência, para a gente calcular, a gente vai ter que fixar a temperatura, tá? E aí vocês vão ver mais à frente uma tabelinha em que eu vou comentar justamente sobre isso. Então, a temperatura também deveria entrar nessa questão aqui, nessa discussão experimental, né? Mas ela vai ser eliminada para facilitar a gente construir uma equação que depende só de comprimento, espessura e do próprio material, ok? Então, vamos lá, os resultados, né? Então, vamos começar a discutir aqui justamente um resultado importante. Uma vez que nós colocamos essas questões, né, que acabam influenciando o valor da resistência, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Você pega um fio metálico, né, um fio metálico condutor, né, aplica uma tensão, uma DDP, em suas extremidades, né? Então, imagine que você tem lá um fio de cobre,
né, você tem aquela fonte de tensão que vocês já trabalharam, poderia ser baterias, pilhas, né, não fonte de tensão, foi pilhas que vocês trabalharam. E o que você quer verificar? Bom, você quer estudar o comportamento, né, da resistência, sendo influenciada, por exemplo, pela espessura do fio, ou pelo comprimento do fio. Então, você tem que aplicar uma tensão nas extremidades, né, e vamos dizer que você mantém um fio de cobre, então o material, né, também eu estou mantido, né, está mantido por enquanto aqui o próprio material. Então você aplica essa tensão num fio de cobre e começa a verificar, né, dentro do laboratório, quando você altera o comprimento e a espessura do fio, o que acontece, né? Então, dois resultados importantes. Vejamos aqui o que foi feito, né, de resultados dos experimentos, o que foi observado. Então, vejam aqui, ó, se mantivermos a mesma tensão, olha lá, né? Então, isso daqui é constante, você não muda a tensão que você aplica no fio. O mesmo comprimento, então você pegou um fio que tem o mesmo comprimento, né? E variarmos a sua espessura. Então, se você pegar um fio de 1 metro, mas a espessura dele, né? A área, que nós chamamos aqui a espessura, em eletricidade é muito comum aparecer isso daqui, ó, área da secção reta transversal. Nós sabemos que um fio, né, ele tem uma área circular, né, pessoal? Aqui está difícil de desenhar, mas imagine, né, uma circunferência, né, ou um círculo, né, compõe a área de um fio, né? É por essa área que os portadores de carga vão estar passando, né? Então, esta área circular, né, aqui está meio distorcido, obviamente, porque eu não tenho, assim, muita habilidade de desenho, né? Então, essa área, né, é chamada de área de secção reta transversal, indica a espessura do fio, né? Então, se mantivermos a mesma tensão e o mesmo comprimento do fio, vamos dizer, 1 metro, né, e variarmos a sua espessura, né, o que que nós observamos? Quer dizer, se eu colocar espessuras maiores, né, quer dizer, aumentar a área do próprio fio, o que que acontece, né? O que que a gente vai observar depois que aplicamos a tensão? Olha, para espessuras maiores, ou seja, áreas maiores, a resistência elétrica é menor. Então, olha só, área maior, resistência elétrica menor, o que vai gerar, então, uma maior corrente elétrica, né? Então, já entra aqui também aqueles conceitos que a gente estava trabalhando semana passada, né? Resistência menor, maior corrente elétrica, que é o que nós lembramos da lei de Ohm, né? Então, aqui já está a lei de Ohm novamente trabalhando aqui para nós, né? Para espessuras menores, ou seja, áreas menores, que seria esse tipo de fio aqui, que tem uma área menor, né? A resistência elétrica é maior. Então, fio com menos espessura, com menos área, a resistência elétrica é maior, tá? Proporcionando, se a resistência é maior, proporciona menor corrente, né? Maior a resistência, menor a corrente, segundo a lei de Ohm. Então, você vê que eu estou relembrando esses conceitos usando, né, essa questão da discussão, né, com relação à resistência e à espessura do fio. Então, fio mais grossos, né, espessura maior, área maior, a resistência é menor, proporcionando maior corrente elétrica para a mesma tensão, né? Lembrem disso, né? Mesmo comprimento e mesma tensão. Para espessuras menores, a resistência elétrica é maior, a corrente elétrica é menor, ok? Então, em laboratório, né, o resultado que a gente observa, em geral, é como que a gente faz essa leitura, né? Então, a gente vai medir a resistência elétrica de um fio, a gente, né, como a espessura, o que define uma área circular, basicamente? Bom, se você tem uma circunferência, um círculo, o que define ela, basicamente, é o raio ou diâmetro, né? Então, isso, de fato, é uma maneira de a gente já conseguir falar assim, ó, se eu tenho o diâmetro do fio, eu sei calcular a área, sei calcular a espessura do fio, né? Então, não se esqueça, a espessura aqui, estou tratando como se fosse a área do próprio fio, né? Então, o diâmetro desse fio, né, o raio desse fio, é uma quantidade que pode ser medida também em laboratório, né, de até certa maneira fácil, né? E aí eu coloquei alguns valores fictícios aqui, só para mostrar justamente aquele resultado. Então, poderia acontecer isso aqui, ó. Se você mede o diâmetro do fio e dá 2 milímetros, e aí, de repente, você mede, né, a resistência também. Então, eu estou medindo a resistência e o diâmetro do fio. 100 ohms para 2 milímetros de diâmetro. 25 ohms, olha o que aconteceu, né? O diâmetro aumentou, aumentou a espessura aqui, né?
6,25 ohms, e a espessura novamente é, aumentou. Dá para perceber que eu fui dobrando aqui a espessura, né? Fui dobrando a espessura. E a resistência, né, vai caindo rapidamente conforme você dobra aí o diâmetro, né? A espessura, como é área, é melhor falar diâmetro. Eu dobrei o diâmetro do fio. Então, vai ser importante nos nossos exercícios, e isso vai ser comentado, nessa questão do diâmetro do fio. Nem sempre ele comenta, né? Mas, como vai ser comentado, né, pode ser que num determinado exercício ele dê a área do fio mesmo, né, para você calcular a resistência. Então, eu já vou começar a definir algumas coisas aqui, ó. A área, né, na equação, depois vocês vão ver, que a área a gente vai usar a letra A. Se ele der o raio do fio, nós vamos usar a letra R minúsculo para isso, dentro desse contexto aqui que nós estamos calculando. R maiúsculo vai ser para a resistência elétrica. E o diâmetro do fio, né, nós vamos usar a letra D. Né? Então, já justamente falando dos formatos circulares, né, tem o diâmetro e o raio que define isso. O raio é metade do diâmetro, isso é uma questão geométrica, né? Espero que todos lembrem que metade aqui, ó, metade é o raio, né? O diâmetro é todo o comprimento, né, que atravessa o círculo ou a circunferência passando pelo centro, né? Metade desse comprimento é o raio. E a área do círculo, eu gostaria que todos anotassem essas duas relações que nós vamos estar usando mais à frente, né? Então, nós temos aí a área, que é dada pelo número π, aquele 3,14, né? Nós vamos usar essa aproximação para fazer os cálculos, tá? Vezes πr ao quadrado, né, que é a área de um círculo, e isso em termos do raio, mas em termos do diâmetro pode ser escrito assim, é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Ah, por que sobre 4? Porque como o raio está ao quadrado, né, e tem uma divisão por 2, 2 ao quadrado dá 4, né, por isso que surge esse número 4 aqui embaixo. Então, copiem essas relações que eu estou pondo aqui, porque essa questão geométrica agora entra dentro do nosso trabalho, né? Então, você vê que eu mostrei uma tabela em que eu estou falando do diâmetro do fio, né? Eu vou dobrando o diâmetro do fio e vejo o comportamento da resistência. E a resistência se comporta dessa maneira aí, tá ok? Note que eu não coloquei aqui a área do fio, poderia ter colocado, mas no laboratório, o mais fácil é você fazer a medida do diâmetro, né? Você tem paquímetros, né? Você tem medidores, né, equipamento para medir diâmetro de fio, muito fácil de fazer. Então, primeiro, né, medimos o diâmetro. Depois, nós calculamos a área, né, usando o diâmetro nessa relação que vocês estão vendo aqui, né, d ao quadrado aqui, né, então é justamente o diâmetro. Então, em laboratório, seria justamente isso, né? Nós temos, então, a mesma tensão, a mesma DDP, né? Poderia falar 10 volts, por exemplo, sobre o fio, né? E aí você tem um fio de 1 metro, então você não muda os 10 volts nem 1 metro, mas varia a espessura, né? Então, você troca o fio, pondo um fio que tem, vai ficar subentendido, né, sobre ele 10 volts, e é um comprimento de 1 metro, né, todos os fios, mas você varia a espessura, né, varia justamente a área dele. E aí você vai perceber, né, conforme maior a espessura, maior a área, a resistência é menor, o que faz com que a corrente seja maior. Espessuras menores, a resistência é maior, proporcionando, então, menor corrente elétrica, ok? Então, isso é típico de uma análise de resultado de experimento, ok? Então, qual é a conclusão que nós temos? Agora eu vou mostrar uma relaçãozinha, né, que é de proporcionalidade, né? Bom, a conclusão que nós temos é assim, ó, quando você faz esse tipo de experimento. A resistência à espessura, como que ela se comporta? Elas são inversamente proporcionais, coisas que eu já tinha mencionado semana passada. Aqui eu estou colocando um detalhe, esse símbolo que eu coloquei aqui não é o alfa, tá? É chamado de símbolo de proporcionalidade. Quando eles são inversamente proporcionais, né, você pode escrever que resistência e área estão relacionadas desta maneira que vocês estão vendo. Então, você vê que resistência não tem uma igualdade aqui, é inversamente proporcional à área. Por que inversamente? Porque é 1 dividido pela área, tá? Não é diretamente proporcional. Então, quando a gente põe essa frase aqui, inversamente proporcional, é porque está 1 dividido pela área, por isso que surge essa inversamente proporcional. Então, isso é um resultado que a gente traz, então, de um experimento do tipo que eu fui descrevendo, né? Essa é a grande questão. Então, a geometria aqui está influenciando a resistência. Se a espessura for grande, né? Se a espessura é grande, a resistência é pequena. São inversamente proporcionais, né? Lembra que isso
eu falei muito semana passada também. Se a área é pequena, a resistência é grande, tá ok? Então, isso é importante lembrar. A área para nós aqui, a resistência a gente já sabe que o valor da resistência para nós é em ohm, né, no sistema internacional. No sistema internacional, a área é dada em metros quadrados, tá ok? A área do fio. Então, pode ser que ele coloque a área em milímetro quadrado. Vai ter que converter, tanto que eu escolhi alguns exercícios desse tipo aí, para justamente vocês trabalharem, tá bom? Aqui eu coloquei novamente, então, as relações matemáticas, né? Aqueles que ainda não copiaram, vão aproveitando aí, copiem, né, essas relações, que daqui a pouco nos exercícios, não vai demorar muito não, a gente já chega nos exercícios. Daqui a pouco nos exercícios a gente vai estar usando essas relações aí. Então vamos lá. Outro resultado, né? Agora vamos fazer um outro tipo de experimento. Mesma coisa, vai pegar um fio metálico, né? Aplicar as tensões, né, nas suas extremidades e vamos considerar que o material é cobre, né? É o mesmo. Agora verifique essa segunda situação aqui. Se nós mantivermos a mesma tensão, mesma coisa que nós fizemos no outro, né? E a mesma espessura, olha só, se eu mantiver a mesma espessura e variarmos o comprimento, o que nós vamos observar? Né? O que nós vamos fazer de observação? Para comprimentos maiores, a resistência elétrica é maior. Então, comprimento maior, resistência elétrica é maior, proporcionando menor corrente elétrica. Então, se você for construir uma resistência e você for alongando essa resistência cada vez mais, a resistência elétrica é maior, tá? Então, isso é muito utilizado no chuveiro, né? O comprimento ali, eles acabam colocando também no chuveiro. Para comprimentos menores, a resistência é menor, ou seja, maior corrente elétrica. Então, lembra isso, né? Resistência maior, menor corrente elétrica. Resistência menor, né, maior corrente elétrica. Então, aqui, né, está mantendo constante a tensão e a espessura, está variando o comprimento. Se vocês olharem a tabela, às vezes a tabela, né, facilita um pouco mais. Vamos lá, a gente está fazendo medida, então, da resistência elétrica com relação ao comprimento do fio. Então, a primeira, ó, um fio de 1 metro proporcional 100 ohms, né? Se você dobrar o tamanho do fio, a resistência elétrica dobra também, ó, vai para 200 ohms, né? Se você dobrar novamente, né, dobra novamente a resistência. Então, já dá para perceber aqui, né, que se o comprimento cresce, a resistência elétrica cresce. Se o comprimento for diminuído, a resistência elétrica vai diminuir. Então, isso mostra um comportamento de quantidades diretamente proporcional. Lembra que inversamente é assim. Um cresce, se for inverso as duas quantidades, um cresce e o outro diminui, né? É sempre o inverso mesmo comportamento. Se eles são diretamente proporcionais, se um cresce, o outro cresce também. Se um diminui, o outro diminui. O comportamento é o mesmo. Procurem estar lembrando essas coisas como uma experiência, né, que vocês devem levar para todas as disciplinas, né, que vocês vão estar fazendo. Essa questão da inversamente proporcional e diretamente proporcional. Isso é muito, muito importante mesmo, principalmente dentro da lógica empírica, né, dentro da lógica dos experimentos. Então, com isso, né, nossa conclusão, e eu vou usar novamente o mesmo símbolo, né, nós temos que a resistência e o comprimento são diretamente proporcionais. Então, se o comprimento cresce, a resistência vai crescer também. Se o comprimento decresce, a resistência vai decrescer. Bom, o R nós já sabemos que o valor da resistência é dado em ohm, né? L, que é o comprimento do fio, vai ser dado no sistema internacional em termos de metros, né? Então, nós temos duas conclusões bem interessantes quando nós trabalhamos, né, no laboratório esses aspectos geométricos, né, do fio condutor, né? Então, a resistência dele se altera dependendo, então, da espessura, e nesse caso, a resistência é inversamente proporcional à espessura, à área, né? E também a resistência depende do comprimento, só que, no caso, o que é observado em laboratório é que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, né? Então, se o comprimento cresce, a resistência cresce. Se o comprimento diminui, a resistência diminui. Se nós juntarmos agora esses dois resultados numa única conclusão, nós podemos escrever o seguinte, ó. Então, ó, vamos considerar, então, os dois resultados ao mesmo tempo. A gente já consegue escrever desta forma aqui. A resistência é
diretamente proporcional a L, note que o L fica em cima aqui, né, na divisão, ele é o numerador, e inversamente proporcional à área. Está quase pronta a nossa relação, da segunda lei de Ohm, né? Então, é L dividido por A. Mas, de novo, né, da onde vem essa montagem? É montagem empírica mesmo, dentro do laboratório, né? Agora, para nós trocarmos, né, e esse símbolo que nós chamamos de proporcional, né, o símbolo proporcional, por um símbolo de igualdade, falta levar em consideração alguma quantidade que nós precisamos para transformar alguma coisa que é geométrica, né, que é o comprimento e a área, em alguma coisa elétrica, que é a resistência, né? Então, vem aí alguma propriedade elétrica do material. Ela tem que ser inserida nessa relação também, para conseguirmos, né, colocar uma igualdade nessa brincadeira e trabalharmos justamente com uma equação que vai permitir, então, fazer cálculos, né? Então, essa quantidade nova, né, é chamada de resistividade do material. Ela é colocada nessa equação para dar um fechamento em termos de entendimento elétrico, né? Porque, notem, nós estamos falando de resistência elétrica, e do lado esquerdo, que é o R, né, que vocês estão vendo aqui, e do lado direito você tem comprimento e área, né? Uma coisa totalmente diferente. Ohm dá de um lado, e do outro lado tem comprimento, que é metro, e área, que é metro quadrado. Então, como é que você fecha essa equação, né, se está misturando essas coisas que, de fato, a princípio, não tem nada a ver, né? Então, é aí que você tem que inserir uma quantidade relativa a alguma propriedade elétrica do material, que nós chamamos de resistividade. Quando nós inserimos a resistividade do material nessa equação, aí sim nessa proporcionalidade, quando nós inserimos a resistividade, aí sim podemos escrever uma equação, tá? E isso é a parte mais complicada de tudo, né? E é assim que funciona, a física sempre funcionou desta forma, né? Construir as equações que vocês vão trabalhando, em geral, são construídas assim. Às vezes, no caso aqui, são três quantidades, duas geométricas e uma elétrica, né? Como é que você associa uma coisa à outra? Você vai ter que procurar coisas fundamentais, que é o caso da resistividade do material. Vamos ver um pouquinho o que vem a ser essa tal resistividade aí, né? Bom, primeiro, resistividade é uma propriedade fundamental dos materiais, né? Então, vamos ver aqui do lado dessa tabela justamente essa situação. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas já vão percebendo ali do lado direito, nessa tabela, as informações que são dadas, né? A primeira coluna é dado o material, ok? Então, aí vocês estão vendo lá, metal, liga, alguma liga metálica, né? Carbono e isolante, né? Agora, notem aqui, né? Os materiais que foram colocados, né? Só que uma temperatura de 20 graus. Você vê que aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, né? Você vai ter que escolher uma temperatura, né, para fazer esses experimentos aqui. Então, esses materiais foram medidos, nessa propriedade deles, sempre a 20 graus Celsius. É a referência nessa tabela. Em geral, essas propriedades de material, né, principalmente na parte elétrica e térmica, né, é usado sempre 20 graus Celsius. Aí vem a propriedade de resistividade, né? O que vem a ser isso, né? O que é a resistividade? Bom, resistividade indica, né, basicamente a dificuldade, né, dos elétrons passarem pelo material, né? Ou a dificuldade de ocorrer a corrente elétrica no material. Quanto menor a resistividade, né, mais fácil a corrente elétrica passar pelo material. Então, se vocês olharem aqui os metais, as potências de 10 que aparecem são todas negativas, 10 elevado a menos 8. Ó. Todas, ó, 10 a menos 8. Então, a resistividade, né, é baixa para os metais e ligas. Né? Até aqui, até mesmo no carbono, né, aparece 10 a menos 8. É que o número que vem na frente é muito grande. Mas aqui não, né? Nessa turminha aqui, vocês estão vendo aí a prata, 1,6, 10 a menos 8, cobre, né? Alumínio, tungstênio, né? Tungstênio é usado em lâmpadas, né? Em resistências em geral. Então, em geral, a resistividade do metal é baixa. Então, isso proporciona correntes maiores, né?
Então, a resistividade sendo baixa é aquele material que você quer usar para compor a fiação da sua casa, né, os metais, né. Agora, quando a resistividade é alta, significa que a corrente elétrica vai ter mais dificuldade de passar pelo material, que são os isolantes aqui embaixo. Note que as potências são todas positivas, então a resistividade aqui é alta, né. Então isso, né, está relacionado com esse conceito chamado resistividade, que é uma propriedade do material, né. Então resistividade é a dificuldade da corrente elétrica passar por um material, né, atravessar um determinado fio metálico, né, ou um fio, isolante. Então no isolante ela tem uma dificuldade muito maior, né, do que no fio metálico. Então vamos pensar nesse sentido quando você fala resistividade, que está relacionado com a palavra resistência também. Então, em termos práticos, né, resistividade baixa indica resistência baixa. Então, os metais, né, comparados com os isolantes, têm resistividade baixa. Portanto, né, mantendo as mesmas características, né, a resistência para os metais, né, deve ser mais baixa. A resistividade alta indica resistência alta, né, a passagem da corrente elétrica. Isso, então, os isolantes têm esse comportamento. Mas, de fato, o que nós percebemos aqui é que resistência e resistividade, né, são diretamente proporcionais, né. Então, resistividade alta, né, isolante, né, proporciona resistência alta. Resistividade baixa leva a resistência baixa, né, mantendo características, né, semelhantes para os dois materiais, né. Senão, obviamente, você fica meio confuso. Mas a ideia é basicamente essa. Então, a resistividade está dentro desse conceito, na dificuldade da corrente atravessar um determinado material, quer seja ele condutor ou isolante. Então, ela vai ter uma certa resistência, né, à passagem da corrente. E essa resistência, então, e resistividade são diretamente proporcionais. Sendo assim, né, se elas são diretamente proporcionais, também um resultado que vem de análise de experimento, nós podemos, então, pegar aquela relação que eu acabei de mostrar, né, de proporcionalidade e escrever uma igualdade. Então, anotem aí a segunda lei de Ohm. Então, olhando para cá, o que nós podemos falar? Que a resistência é diretamente proporcional à resistividade, que é representada pela letra grega ρ, né? A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio, né, que é dado em metros, e a resistência é inversamente proporcional à espessura do fio, que está sendo aqui determinada pela área do fio, né, coisa que já mencionei várias vezes, e aqui eu repito que, quando eu falo espessura, eu estou indicando a área do fio. Então, a resistência, né, no sistema internacional, nós já sabemos, basicamente ohm, né? A resistividade do material, né, é dada em ohm vezes metro, tá? Então é ohm metro, é a maneira de ser mencionado isso, então é ohm vezes metro. O comprimento do fio é dado em metro, né, aqui a letra M, né, de metro, e a área, né, é dada em metro quadrado ou m elevado ao expoente 2. Então, o que chama atenção, obviamente, é uma unidade nova, né, que é a unidade de resistividade, que é ohm vezes metro. Então, essa é a segunda lei de Ohm, é ela, então, que nós vamos estar usando a partir de agora nos exercícios. Lembrando detalhes, né, detalhes tipo a área, né, a área você tem que, né, ter o valor em metro quadrado, né, não pode esquecer disso. Mas a área, se for um fio circular, né, você vai ter que usar o πr ao quadrado para calcular às vezes, porque às vezes ele não te dá o valor da área, ele te dá o diâmetro ou o raio do fio, né. O mais comum é falar o diâmetro do fio, né. Então aí, através do diâmetro, você calcula a área, né. E aí sim você pode ir lá calcular a resistência do fio, ok? Então essas questões das unidades serão muito importantes e nessa dinâmica de exercício eu vou estar dando detalhes sobre isso, para que vocês já tenham um conhecimento bem formal sobre isso, né, um conhecimento que vocês não percam a respeito das conversões de unidades que nós vamos estar trabalhando aqui. Tá ok? Bom, então vamos começar a resolver, então, esses exercícios, né? Nós temos um bom tempinho,
né, e vamos ver se a gente consegue, né, finalizar com 4 exercícios, mas como eu falei, tem muito detalhe, muita potência de 10. Opa, tem alguém que chegou agora, só um minutinho, pessoal. Pronto. Tem muita potência de 10, então é bom dar muito detalhes. Notem que, me permitam só retornar ao anterior, né, vocês viram aqui que na resistividade, né, tem várias potências de 10, 10 a menos 8, né, 10 a 13, então, em geral, nós vamos estar trabalhando com metais, né, que são materiais condutores, mas que têm uma certa resistividade, né, e essa resistividade, como vocês estão vendo, é em potência de 10. Então, volta a surgir essas questões de potência de 10 dentro dos nossos cálculos novamente, ok? Mas, de qualquer forma, tá aí, não se esqueçam isso que eu acabei de falar, do resumo, né, que a resistência é diretamente proporcional à resistividade. O que significa isso? Se a resistividade aumentar, a resistência aumenta. Se a resistividade cair, a resistência também diminui. E a resistência também é diretamente proporcional a L, né, que é o comprimento, de tal forma que se o comprimento aumenta, a resistência aumenta, se o comprimento diminui, a resistência diminui. Mas a resistência é inversamente proporcional à área, ou seja, se a área aumenta, a resistência diminui. Se a área diminui, a resistência aumenta, né? Lembrando que a área aqui pode ser mencionada como espessura. Então, deixa eu sair daqui da apresentação do PowerPoint, para a gente poder estar mostrando o detalhe dos exercícios agora, né? Como é que nós vamos trabalhar. Então, vamos lá. Primeiro exercício está aqui, né? Vamos seguir aquele repertório que eu sempre estou usando, né? Fazer a leitura, né? Verificar as unidades, fazer a interpretação e, na própria interpretação do exercício, já produzir mudanças de unidades se forem necessárias. Ficarem bem atentos com relação a isso, ok? Esse tipo de exercício aqui que nós vamos fazer, isso é muito comum ter, então, alterações ou conversão de unidade, ok? Então, acompanhe aqui o primeiro, né, uma vez que a equação já foi fixada. Vamos lá. Por um condutor de cobre, então ele fixou, olha só, cobre. Então, nós já sabemos qual é o material. Ele fala, ó, a resistividade dele é dada nesse exercício, tá? 1,62 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, né? Passa uma corrente elétrica. O condutor tem 10 metros de comprimento, né? E área de secção, olha só, ele dá o valor da área aqui. Só que tem um probleminha. Ó, a área foi dada em milímetro quadrado, não em metro quadrado. Então, vai ter que converter aqui. Qual é a resistência desse condutor? Então, vamos, né, colocar aqui, mais alguém que chegou, pessoal, só mais um minutinho. Pronto, agora já. Então, vamos começar a destacar esse cálculo, né, indicando justamente as quantidades que foram mencionadas. A primeira foi a resistividade, né? Então, a resistividade aqui foi mencionada, e nós temos aqui, né, justamente aquela quantidade que eu comentei com vocês, que é 1,62 vezes 10 elevado a menos 8, né? Aí vem a unidade, né, que a unidade é ohm vezes metro. Eu vou colocar o vezes, ele vai estar ohm, né, ohm metro. Deixa eu só, pessoal, só um minutinho que a bateria aqui está acabando. Deixa eu colocar assim, não. Tá, pronto. Então, essa primeira quantidade participa do cálculo, mas ela já está na unidade, né, que nós temos. Só me permitam relembrar, né, que a resistividade do material, que está colocada aqui nessa linha, é ohm vezes metro. Então, prestar atenção também na unidade de cada uma das quantidades que estão sendo colocadas ali. Então, essa está correta. Aí ele fala do comprimento, né? Então, comprimento do fio. E aí vocês vão ver que L, né, dado em metros ali, né, 10 metros. Então, aqui, sem problema, não é necessário converter, assim como também não foi a resistividade. Agora, a área, né, a área foi apresentada para nós, né, a seguinte informação: a área é 10 milímetros quadrados. Aqui vai ter que converter. Aqui não tem como, vai ser obrigatório converter para metro quadrado. E olha assim, eu vou
passar para vocês, né, uma maneira que fica, né, mais direto, né? Se vocês conhecerem uma outra forma, né, vocês podem estar usando outra forma de converter. Mas aqui, prestem atenção, porque pode haver confusão. Então, vamos lá, como é que eu converto isso, né? E eu vou colocar essa conversão daqui a pouco em destaque, né? Que em vermelho, né? Porque a gente está realmente convertendo milímetro quadrado para metro quadrado. Bom, primeiro tem que lembrar quem é o milímetro, né? Que é esse mm que aparece aí. Para fazer isso, né, eu vou só colocar a informação do milímetro. O milímetro, pessoal, é 10 a menos 3 metros, né? Vocês devem lembrar disso. Então, o que eu estou colocando aqui entre parênteses, eu vou destacar aqui para vocês perceberem por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, eu estou colocando entre parênteses a informação do milímetro, olha lá. Milímetro, né? mm, e 10 a menos 3 metros. Esse é o milímetro. Só que nós temos que ver aqui que está elevado ao quadrado. Essa que é a questão. Isso aqui pode dar um pouquinho de confusão para aqueles que não estão acostumados, né, a fazer conversão diária. Então, deixa eu até colocar na linha posterior, para facilitar um pouquinho aqui, para todo mundo ver mais detalhes. Bom, então, feito desta forma, né, o que vai acontecer? O que a gente faz? Bom, aqui nós vamos manter aquele 10, né? Opa, errei aqui, pessoal, só voltar. Mantém o 10, que está fora do parênteses, e agora nós vamos multiplicar pelo número que vai vir do parênteses. Por quê? Porque tudo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado. Por exemplo, o m está ao quadrado, é metro quadrado. Mas o 10 a menos 3 também está ao quadrado. Aqui que está o problema, tá? Então, eu vou colocar primeiro isso e vou perguntar, né, como eu fazia antes, né, para vocês, né, uma propriedade da potência aqui é pegar o quadrado e distribuir 1 para o 10 a menos 3, né? Então, eu já estou colocando isso aqui. E o outro, nós vamos colocar no metro, né, que é justamente a unidade. Vou expandir um pouquinho a tela aqui. Então, nota como é que eu estou escrevendo isso daí, ó, para poder fazer essa mudança. Então, o milímetro é 10 a menos 3 metros, está tudo dentro de parênteses, mas só que está elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar o 10 a menos 3 elevar ao quadrado e o m, que é metro ao quadrado. Pronto, já estamos, né, quase prontos aqui, né? Está faltando só fazer alguns cálculos finais aí. Então, o que eu estou calculando? Eu estou convertendo a área, estava faltando aqui justamente a informação da área, né, para metro quadrado, né, para unidade metro. Agora eu pergunto, será que alguém lembra como resolver isso daqui, ó, uma potência da base 10 elevada ao quadrado? Vocês lembram a regra aí? Será que alguém lembra? Será que alguém lembra como resolver essa potência? Se você não lembra, eu vou dar um toque para vocês, tá? Enquanto isso, eu vou destacar aquilo que está sendo aqui o papel fundamental, que é justamente em vermelho, que eu quero colocar, né? Aqui, o milímetro, né? Que ele está em vermelho. E aqui também, o milímetro 10 a menos 3, tá ok? Então, isso daqui eu vou colocar em vermelho e vocês vejam que depois o 10 a menos 3 fica elevado ao quadrado. Alguém sabe qual vai ser o expoente dessa potência depois que eu resolver essa conta? Será que alguém lembra aí a regra? Ninguém comentou. Então, nesse caso aqui, né, para todo mundo. Opa, o Gabriel matou. Hein? Valeu, Gabriel. O Jonathan também. Então, assim, ó, quando vocês observarem potência elevada ao quadrado, né, vocês devem multiplicar os dois expoentes. Né? Multiplicar os expoentes, tá? É isso que a gente faz aqui. Então, vocês estão vendo o menos 3 e o 2, são os expoentes. Então, vocês vão ter que pegar o menos 3, né, o menos 3 e multiplicar por 2. Vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Se você fizer essa multiplicação, dá menos 6, como já comentaram agora há pouco aí. Então, lembrem disso, tem que multiplicar os expoentes. Ou seja, a área agora está em metro quadrado, só falta mais um detalhe, mas basicamente já está em metro quadrado, e aqui é 10 a menos 6. Anotem isso, né, se vocês estiverem fazendo algumas anotações do exercício. A mais importante é essa, né, em que 10 a menos 3 elevado ao quadrado
basta pegar o 2, multiplicar por menos 3, vai dar menos 6. E aqui a unidade metro quadrado. Mas notem, né? O que nós temos aqui é um 10. Esse 10, o primeiro, de fato, ele está elevado a 1, notem ali, né? E o outro 10 está elevado a menos 6. Então, todo 10 que não apresenta expoente explicitamente o expoente, você tem que lembrar que está elevado a 1. Aí tem que lembrar agora a regra que nós já usamos em outros momentos, quando você tem duas potências de 10 multiplicando. Você tem que somar os expoentes, né? Então, nós vamos colocar aqui 1 mais menos 6, né? Essa aqui é a ideia, mais menos 6. Vou colocar com detalhes para vocês verem que eu estou fazendo isso mesmo, né? E aqui ainda mantendo o metro quadrado. Ou seja, finalmente chegamos no valor da área, né? Com bastante detalhe para vocês não errarem aí, se caso precisar fazer esses cálculos, né? Então, vai ficar 1 mais menos 6 é 1 menos 6. Então, é 10 elevado a menos 5 metros quadrados. Essa é a área. Notem que, quando é dada em milímetro quadrado, não se esqueçam desses detalhes, que vai aparecer uma potência de 10 aí, a menos que o número que está multiplicando ali fosse um número muito grande, mas em geral não é, não. Então, vão aparecer números, né, de potência de 10, desta maneira que vocês estão vendo aí. Então, finalmente, determinamos aqui a área, né, do que devemos usar na equação. A área, então, é 10 a menos 5, né, metros quadrados. Ok? Então, está aqui justamente toda a apresentação com relação ao cálculo da conversão desta área. Vou até colocar um pouquinho mais para cima aqui, para destacar, né? E a área toda aqui, essas contas de conversão que eu fui trabalhando com vocês, eu vou pôr em destaque o resultado da área aqui, tá bom? Então, na área, foi obrigado a fazer a conversão. Então, lembrem disso, milímetro, 10 a menos 3 metros. Mas aqui ele está ao quadrado, né? Esse que é o problema, né? O milímetro está ao quadrado. Então, de fato, olha só, o milímetro quadrado é 10 a menos 6 metros, né? Quadrados, ok? Então, agora podemos trabalhar a relação, né? A nossa relaçãozinha, para podermos determinar o resultado que queremos, que é calcular a resistência, né? Qual é a resistência desse condutor? Então, nós queremos saber o valor de R. Então, agora, deixa eu transportar aquela equação que já estava aqui, né? Deixa eu vir para cá com ela, para a gente fazer aqui no cantinho o cálculo, né? Para todo mundo ir acompanhando o resultado do cálculo, esse do exercício 1. Então, vamos lá. Então, agora ficou só aquela questão da gente, de fato, substituir, né? Então, o R, né? O que nós temos? Eu vou copiar, pessoal, para facilitar para mim, para não ter que digitar tudo isso aí, né? Então, nós vamos ter aqui, primeiro, a resistividade, que é esse valor que eu acabei de copiar. Nós vamos multiplicar, né, pelo comprimento, que é 10 metros, né? Pronto, agora sim, multiplicado por 10, né? Dividido por quem? Pelo 10 a menos 5. Notem que eu só estou colocando os números aqui, né? Para facilitar para nós aqui os números, né? Só os números. Bom, substituído, né, diretamente ali na relação. Observem, né? Aqueles que estão copiando, né? Já copiem esse resultado. Então, esse primeiro número que eu copiei é a resistividade, que vem vindo daqui, é um dado do problema. O comprimento que o fio tem, 10 metros, também já sabemos aqui na interpretação. E, finalmente, aquilo que nós convertemos o fio, né? Olha lá, 10 a menos 5, né? Toda a conversão que foi feita aí para a área do fio. Então, foi dada a área, mas em milímetro quadrado, né? Bom, novamente, né, pessoal, nós temos aí potência de 10, olha, 10 a menos 8, 10 a menos 5, só que elas estão dividindo, né? E temos dois números para serem multiplicados, que estão no numerador, né? E esses números multiplicados por 10 também, né? Não seria tão complicado fazer. Mas, se quiser tratar essa potência como a potência de 10, né? Não se esqueça que aqui é 10 elevado a 1. Então, aí fica mais interessante começarmos assim, ó. Primeiro, né, nessa questão, o número que vai sobrar, já deu para perceber, é 1,62. Esse não muda mais, né? Vamos trabalhar agora o conceito das potências.
No numerador, aquela regra que eu acabei de aplicar, né? Multiplicação de duas potências de mesma base, né? Mantém a potência, mantém a base e, obviamente, né, soma os expoentes. Aqui, no caso, menos 8 mais 1. Né? Nós vamos fazer isso. E depois nós vamos também tratar a outra potência, que é 10 a menos 5. Eu estou fazendo por etapas para todo mundo, de fato, estar acompanhando. Só que vou deixar o número, o único número que tem aqui, justamente aqui na frente, para que, né, no final, apareça a potência de 10 que vai surgir aqui. Então, o 10 a menos 5 continua dividindo, pessoal. O 10 a menos 8 vezes 10 a 1, vocês estão vendo, né, sendo já colocados aqui. Bom, em cima, nós já sabemos que vai dar menos 8 mais 1, né? Vai dar quanto ali, né? Vai dar 10 a menos 7, né? Então, aí vai ficar 1,62. Aí, de novo, né? Vai multiplicar. Aqui já vai dar menos 7. Okay? E vamos dividir, então, por menos a potência de 10 a menos 5. Ok? Agora sim, né? Agora vem aquela ideia de duas potências de 10 dividindo, né? Nós temos que subtrair os expoentes, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a, a fonte, né, para eu fazer esse último cálculo, para a gente ver o que vai dar. Se precisar diminuir novamente, eu volto lá e diminuo. Então, aí vai ficar resistência igual. Deixa eu só arrastar um pouquinho aqui para baixo, pessoal. 1,62, e aí, como é que fica? Que eu vou descrever em detalhes, né, que é super importante para ir acostumando. Vai ficar menos 7, menos 5, né? Isso é importante lembrar que tem que ser desta forma. Tá ok? Deixa eu de novo aqui diminuir um pouquinho aqui a nossa fonte, né? Pronto. Então, olha só, né? O que vai acontecer aqui? O menos com menos dá mais, né? Então, aí já podemos colocar que a resistência aqui, R, é 1,62 vezes 10 elevado a quanto, pessoal? Quanto que vai ficar elevado aí? O expoente vai aparecer aqui neste caso. Né? Então, menos 7 mais 5, porque é menos menos 5, né? Vai dar menos 2, né? Então, menos 2. E aí nós já sabemos que isso é o valor da resistência, né? Do valor da resistência. Então, vamos colocar o símbolo da unidade de resistência. Então, é 1,62 vezes 10 a menos 2 ohms, né? Então, aí, com bastante detalhe, isso, né? O Rafael e o Jonathan já tinham colocado menos 2 lá no chat, né? Acabei de ver. Obrigado aí pela participação, pessoal. Então, tá aí, né? Esse primeiro exercício, para que vocês acompanhem essas questões, principalmente, né? Sempre surge dúvida, né, da conversão, e a gente fazer com bastante tranquilidade, para que vocês possam acompanhar o passo a passo aí da resolução, né? Então, trabalhamos com várias potências de 10, né, principalmente aqui na conversão, né, que eu chamei bastante atenção, do milímetro quadrado, né, sem ter que, só preciso gravar essa potência, que o milímetro é 10 a menos 3, tá? Só gravei isso, né? Do restante, aí foi contas que nós tivemos que fazer. Vamos fazer mais um exercício, né? Vamos ver, acho que dá tempo de resolver os 4 e pedir para vocês começarem a resolver a lista, né? Para adiantar aí o trabalho de entrega para fechamento de nota. Vamos lá. Deseja-se construir um resistor de resistência elétrica 1 ohm. Olha, acabou de falar aqui o valor da resistência elétrica, né? Com um fio, vai ser o fio condutor, né? Com área, ele também passa a área e já está em metro quadrado. Olha que coisa boa, né? A resistividade do material também ele passa e está na unidade correta, ó, ohm e metro. Só que vem a pergunta: qual é o comprimento do fio? Né? Então, aqui, um outro tipo de problema em que a questão fundamental é determinar qual é o comprimento do fio aqui. Então, aí está a incógnita nossa. E o que ele está passando para nós aqui? Ó, a resistência é dada. A resistência é 1 ohm. Então, isso daí também já foi dado. Qual outra informação que ele nos está passando aqui? A área do fio, né? A área, né, ou a espessura que o fio tem, dado em termos de sua área, né? É esse valor que vocês estão vendo aqui, que eu já estou digitando, né? Em metro quadrado. Isso é interessante, né? Nesse momento, perceber que existe isso. Faça com bastante calma para não esquecer de sempre observar as unidades, né? E, finalmente,
né, a resistividade do material, que é dado por essa letra grega, né, é 4,8 vezes 10 a menos 7, né, menos 7 ohm, então aqui novamente, ohm vezes metro, né, aí justamente a interpretação. Então, nossa equação pode ser usada agora de maneira direta, não preciso passar para estar resolvendo unidades, né? Porque está tudo na unidade correta. Como sempre estou falando, não esqueçam de verificar as unidades. Então, vou estar trazendo já a equaçãozinha aqui, né, para deixar em destaque, né, para podermos calcular, de fato, o comprimento, né? Então, vamos ver o que a gente vai ter que fazer com essa equação. Primeiro está aqui, o comprimento, ele está aparecendo justamente nesta parte aqui, né? É aqui que vai ficar a nossa incógnita lá. Estou destacando ela. Na outra vez, nós precisávamos calcular a resistência, era um cálculo direto, porque já estava resistência igual. Agora não acontece isso, né? Então, vamos substituir as informações para ver como é que a gente vai calcular isso, né? O que vai ser necessário. Então, vamos lá, né? A resistência, eu vou colocar só os números para facilitar aqui. A resistência vale 1 ohm, estou deixando lá, né, como vocês estão vendo, né, o número, né? Então, agora, eu vou copiar aqui, como eu já tinha feito antes, a resistividade. A resistividade é 4,8, 10 a menos 7 ohm vezes metro. E aí nós sabemos que tem o quê? A multiplicação pelo comprimento. Só que o comprimento aqui é a nossa incógnita, né? Vou manter, então, o L da nossa incógnita. E nós temos que dividir, né, tudo isso pela área que também já foi dada. Tá aqui a área, né? Aqui, então, já posso inserir a própria área, ok? Deixa eu só colocar uns parênteses aqui para que a divisão fique correta, né? Para não me atrapalhar aqui. Pronto. Mesmo assim, ainda perdi, mas eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Esse 10 a menos 7 vai aparecer aqui. Pronto. Bom, então, notem bem, né? Já, de certa maneira, está quase pronto o cálculo aí. Por quê? Porque note que as duas potências aqui, elas são iguais. Então, elas podem ser simplificadas. Então, né, aqui eu vou escrever isso, que na hora que vocês estiverem estudando, revendo aula, né? Então, as potências de 10 podem ser simplificadas porque elas são iguais. Uma está no numerador e outra no denominador, né? Então, as potências de 10 são iguais. São iguais e podem ser simplificadas. Então, isso vai facilitar muito o nosso trabalho aqui. Então, aquele 10 a menos 7 vai desaparecer, pessoal, porque vai cancelar em cima e embaixo, ok? Então, vou deixar aqui, quando isso acontecer, mesmo com potência de 10, você pode cortar ou pode cancelar, ok? Então, as potências de 10 são iguais e podem ser canceladas. Desta maneira, sobrou quem? Bom, vou até copiar aqui novamente, só para vocês terem a perspectiva do cálculo que resta, né? Só um minutinho, que eu me atrapalhei aqui. Pronto. Eu vou cancelar, então, vou cancelar esse 10 a menos 7 com o 10 a menos 7 logo abaixo. Bom, já está feito isso. Bom, agora nós temos justamente o resultado, né, só com os números, né, não tem mais potência de 10. Agora, né, podemos fazer mais uma coisa, isolar o L. Eu vou primeiro fazer isso, né, para que a conta seja feita lentamente. Isolar L. Como é que a gente faz isso? Olha só, o 4,8, pessoal, está multiplicando. Como é que ele passa para o outro lado lá? Bom, se o 4,8 está multiplicando o L, ele tem que passar dividindo, tá? Então, tem que aparecer uma divisão por 4,8. Agora, o 7,2, ele está embaixo aqui, dividindo. Então, ele tem que passar multiplicando. Então, para isolar L, já dá para perceber uma coisa interessante. Ó. 4,8 vai ter que dividir e o 7,2 tem que passar multiplicando. Mas quando o 7,2 passa multiplicando, ele multiplica o 1. Então, vai ficar 1 vezes 7,2. Então, uma coisa é certa, eu vou ter que fazer essa divisão aqui, eu já gostaria que vocês tentassem fazê-la. Então, ó, de novo, o 4,8 está multiplicando, ele vai ter que aparecer dividindo, é o que está acontecendo aqui.
O 7,2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Quem? O número 1, né? Então, 7,2 vezes 1 dá 7,2, que é esse número que está aqui em cima, dividido por 4,8. Isso vai nos dar justamente o cálculo do comprimento de fio. Agora, eu fico aguardando aí para ver se alguém já fez esse cálculo, né? Se alguém ficar com alguma dúvida, mas a ideia é só isolar. O que deu? Deu 1,5, né? Segundo a Rafaela e a Elis, né? Se eu não deixar essa notação científica, não é necessário, Jonas, não precisa estar em notação científica, não. Né? Mas você vê que, de certa maneira, Jonas, trabalhar aqui com a notação científica facilita um pouco os cálculos, né? Tem que acostumar, de fato, a trabalhar com esses cálculos aí. Olhem lá, né? O L, então, 7,2 dividido por 4,8 é igual a 1,5 metro. Então, dá 1,5 metro de fio aí, né? Então, procurem estar, né? Às vezes, aqui facilitou muito cortar as potências de 10, né? Você vê que cancela as potências de 10, né? Então, talvez é por isso que o Jonathan colocou, então não precisava calcular, talvez seja isso, mas trabalhar com a notação científica, em alguns momentos, facilita bastante. Você vê que nesse momento, você vê que cancelou as potências de 10, né, Jonathan? Você vê que ali eu cancelei. E depois isolar o L, teve que ter esse cuidado aqui que eu acabei de demonstrar, ok? Então, se tiver algum exercício lá que tenha que calcular o L, vocês vão ter que ter um raciocínio semelhante a esse que eu fiz agora para calcular esse L aqui. Vamos lá, tem mais 2 exercícios que eu quero ainda fazer. Vamos lá. Próximo, exercício 3. Né? No exercício 3, qual deverá ser o comprimento de um fio de alumínio? De novo, ele pergunta o L, pessoal. Até interessante, né, vocês irem acompanhando, porque, de novo, ele pergunta o L. Que tem ali o que? Área. A área, ele já fala, o fio tem secção transversal. Quando ele falar secção transversal, você já sabe que é a área, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Mas aonde você percebe que é a área em definitivo? Primeiro que ele colocou a letra A maiúscula aqui, não deixaria dúvida, não. Mas aparece milímetro quadrado aqui. Opa, nós vamos ter que converter, hein? Vamos ter que converter. Isso não tem como, vai ter que ser feita uma conversão aí. Então, aqui vamos escrever, ó, A igual a 2 milímetros ao quadrado. Eu vou usar a mesma estratégia, mas daqui a pouco, deixa eu só colocar as outras informações. A resistência que nós temos aí, dada, é 1,50 ohm, né, que é justamente o nosso símbolo de resistência, né. Bom, 1,5, um ohm e meio, né. E a resistividade do alumínio, no caso aí, é de alumínio, né? Então, aí, aquela propriedade do material, né, que é representado pela letra grega, é 2,80, né, que multiplica, então, 10 a menos 8, né? Lembra aquela tabela, tinha várias, tinham vários materiais que tinham 10 a menos 8, né? Ômega metro, né? Ômega vezes metro. Bom, então, ele quer, de novo, calcular, né? Só que agora nós temos o quê? Aqui, de novo, entra a conversão da área, né? E, de novo, eu posso fazer aquela brincadeira, né? Só que agora, talvez, não seja tão necessário destacar tanto, né? Mas aqui, ó, 10 a menos 3 metros, né? É o milímetro elevado ao quadrado. E aqui vai ficar um pouco mais rápido, né? Não tive que ajeitar tanto, não vou precisar ajeitar tanto aqui, né? Então, agora nós já sabemos, né, o que vem lá de dentro do parênteses, né? De dentro do parênteses vai vir a potência, lembra, ó, 10 a menos 3 elevado ao quadrado. E vocês se lembram do exercício agora há pouco, 10 a menos 6. Pronto, já está convertido, né? Já está convertido a área em metro quadrado. Então, esse aqui facilitou bastante, né? Aquele caso primeiro foi um pouquinho mais complicado, ok? Então, vamos lá, né? De novo, essa questão de fazer o cálculo, né? Precisamos calcular o L. Então, a sequência que eu tenho aqui, né, já é importante, né? Eu só vou carregar a equação novamente, né, para que a gente já saiba utilizá-la novamente. E a sequência que nós fizemos agora há pouco, nós vamos usar também aqui. Então, vamos lá, né? Então, aqui vai ficar 1,5, que é justamente o valor da resistência, né? A resistividade, né, desse material é 2,80, né? Nós vamos colocar aqui, eu vou copiar.
né, multiplicado pelo L, né, que nós já sabemos que é a nossa incógnita, né, deixa eu só colocar aqui, multiplicado pelo L, né, deixa eu abrir e fechar parênteses, vamos ver se ele acerta aqui a divisão dessa vez, né, dividido pela área, a área já está pronta, né, então já vou pegar esse valor, copiar, né, aqui, para que a gente possa finalizar os cálculos. De novo, ele perdeu, devia ter posto aqui entre parênteses, mas sem problema, eu acerto. Então, está aqui, feito a mesma substituição, né, de tal forma que vocês podem agora, né, tentar fazer esse aqui, né, vou dar um tempinho aí, né, enquanto eu vou reduzindo, né, notem as potências de 10, elas não são iguais, mas estão dividindo, né, então aí as potências de 10 devem ser cortadas já nesse cálculo que nós vamos fazer aqui. Então não dá para cancelar, de fato, as duas potências de 10, né, como foi feito no exemplo anterior, que era 10 a menos 7 e 10 a menos 7. Aqui, como elas estão dividindo, você vai pegar o expoente da de cima menos o expoente de baixo, né? Na divisão, a gente trabalha com isso. E outra coisa interessante é que dá para você fazer a divisão aqui, ó, 2,80 dividido por 2. Então, dá para fazer alguns cálculos aí bem fáceis, não muito complicados, né? Vamos apresentando aqui para vocês. Então, aqui, 1,5, né? Primeiro fazer a divisão dos números, não das potências. 2,80 dividido por 2. É pegar metade, né? Então, isso vai ter que dar 1,40. Agora, as potências de 10, né? Para ir finalizando aqui, ó. 10 a menos 8, então vai ficar 10 elevado a menos 8, né? Só para a gente... Menos 10 a menos 6, né? Então, aí você tem que subtrair por causa da divisão que se apresenta. E aí multiplica pelo L aqui normal. De novo, ó, o 2,80 dividido por 2 dá 1,40. A divisão das potências, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, fica menos 8, menos 6, né? Então, já dá para perceber aqui que a potência é 10 a menos 2, né? Só lembrando lá, acredito que muitos já devem estar fazendo essa conta aí. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui de novo a nossa equaçãozinha aqui. Então, tá aí, ó. Essa que é a relaçãozinha que a gente está tendo. Acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito pequenininho aqui. Às vezes fica com dificuldade de ver aí, né, pessoal? Pronto, acho que aqui melhorou um pouco. Então, dando continuidade, só, né, mais alguns passos aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui 1,50 igual 1,40, né, que multiplica 10 elevado a menos 2, né? E aqui, então, chegamos no L. Então, de fato, né, o que nós temos aqui, nós podemos pegar este número todo, tem várias maneiras de fazer essa conta, tá, pessoal? Então, nós podemos usar esse número na forma decimal, né, que número? Esse 10 a menos 2, 1,40 na forma decimal, e passar para o outro lado, né? De fato, para isolar o L, que é justamente o que eu vou descrever aqui, né? Então, isolar o L, né? Nós vamos ter que passar esse número, de alguma forma, né, para o outro lado. Então, como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vamos lá, né, a parte final. Vamos ver quem consegue calcular. Às vezes alguém já calculou. Do outro lado está 1,50, que vai ser dividido, né, por esse número que multiplica o L aqui. Ó. Deixa eu ver que está difícil de eu acertar aqui a cópia desse número. Deixa eu ver se eu acerto. Agora acertei. Aí eu vou colocar esse número aqui, então percebam que eu estou usando aquela regra, né, que eu tinha mencionado, em que eu passo 1,40, 10 a menos 2, dividindo. Então, aqui vai ficar L igual a isso. Okay? Eu posso colocar desta forma, sem problema algum, né? Quando aparecer potência de 10 negativa aqui, né, mais uma experiência, né, que vocês devem guardar, né, para o futuro aí, né? Vocês não precisam, né, fazer cálculo com ela, tá? Isso que é interessante, né? Vocês podem colocar da seguinte forma já, ó. L é igual, essa 10 a menos 2, se eu colocar ela para cima, né, ela tem que ser invertida e tem que ser 10 elevado ao quadrado. É uma propriedade de potência, tá? Então, isso daqui, pessoal, quando 10 a menos 2 aparece embaixo, você já pode escrever ele como 10 ao quadrado em cima, tá?
Só falta fazer agora a divisão de 1,5 por 1,40, tá? 1,5 dividido por 1,4, né? Aí vocês vão ter já o valor da própria resistência. Então, tem várias maneiras de fazer o cálculo, né? Então, procurem aí se alguém, né, às vezes fala assim, né, eu posso colocar de outra forma, sem problema, né? Aqui vai ficar, então, aproximadamente 1,07. Tá? Você pode fazer ali a divisão 1,50 por 1,40, dá 1,07. Ou seja, dá 107 metros aproximadamente, né? Porque 10 ao quadrado, aqui é 100. Então, essa última conta ali da potência, né? De novo, quando aparecer uma potência com expoente negativo no denominador, ela pode ser transferida para cima, né? Inverter a potência, né? Para o numerador, mas tem que mudar o expoente. Ele era negativo, ele passa a ser positivo. Então, eu usei essa propriedade de potência aqui. Espero que, se vocês não se lembrem, pelo menos eu estou comentando, né? Se inverter a potência, né? A potência saiu do denominador para o numerador. Você tem que inverter o sinal do expoente. Então, 10 a menos 2, ele fica multiplicado. Estava sendo dividido por 10 a menos 2, agora está sendo multiplicado por 10 ao quadrado, né? E isso daqui é dado em metros, né? Não pode esquecer que é comprimento. Mais um exemplo aí, deixa eu só trocar e destacar só, né, as potências ali. Então, dividir por 10 a menos 2 é a mesma coisa que multiplicar por 10 ao quadrado. Não esqueçam desses detalhezinhos, que é super importante. Depois, então, eu fiz a divisão de 1,50 por 1,40. Dá aproximadamente 1,07. Ok? Então, aqui, com mais detalhes, o comprimento, né, de um fio, que, de fato, se for ver, né, é 107 metros, né, basicamente, o comprimento do fio. Eu estou colocando em notação científica, que é interessante vocês estarem sempre usando notação científica. Essa é uma coisa importantíssima. Tá ok? Bom, vamos lá, mais um exercício, né, que eu vou fazer, né, aí são 4 exercícios e na lista tem 5, né, e acredito que vai dar tempo, então, de todos fazerem, começarem depois do intervalo a trabalhar a lista de exercício. Eu vou estar aqui ajudando, principalmente com as contas, né, se dá um detalhezinho ou outro para ajudar vocês, ok? Esse aqui é um exercício também diferente, mas que vai dar uma experiência se caso vocês tiverem algo lá na lista, né? Essa é a grande questão. Então, acompanhe aqui a leitura. Um condutor tem diâmetro, ele falou diâmetro agora, né? De 1 milímetro. Olha só, diâmetro, né? Então, ele falou diâmetro 1 milímetro. Lembra que eu falei das equações lá do círculo, né? O diâmetro e o raio, né? Comprimento, e isso eu já vou colocar a informação, comprimento de 5 metros. Beleza, né? Não tem problema, está em metros, 5 metros é o comprimento. É constituído de uma substância cuja resistividade, né, do material, representado, né, por aquela letra grega, né, é 6 vezes 10 a menos 6, né, 10 a menos 6, 1 vezes metro, né, então, 1 vezes metro. Aí, a resistência, a resistividade e o comprimento. E ele fala, bom, calculem a resistência desse material aí, né, desse condutor. Essa aqui é... E uma informação que ele coloca para nós aqui, justamente... Ué, tô falando. É centímetro ou metro a resistividade? Muito centímetro, é verdade, não tinha percebido. Obrigado, né? E eu chamando tanta atenção aqui, né, pulei. Né? Então, aqui nós vamos ter, assim como nós fizemos anteriormente, né, as conversões de área e resistividade, aqui nós vamos ter duas também, tá? Então, vamos ter duas conversões, que eu já vou fazer. E a última informação que ele colocou aqui para nós, deixa eu só transferir aqui para a gente não esquecer, é que o π, né, é dado esse valor aqui. Então, na nossa interpretação, deixa eu só aproveitar aqui e estreitar um pouquinho aqui, vamos ver se eu precisar de mais espaço, eu abro. Primeiro, né, nós vamos converter o diâmetro, ele não pode estar em milímetro, tem que estar em metro. Então, nós sabemos que aquele primeiro m que aparece, de fato, é uma potência de 10.
10 a menos 3, né, metros, que é o milímetro. Então, aqui, sem problema algum, né, nós já sabemos, né, vou destacar novamente, né, essa questão aqui, peraí, vou destacar novamente aqui o 10 a menos 3 que vocês estão vendo aqui, que é o milímetro, né? O L está correto, já está em metros, mas, notem aqui o Czinho de centímetro, e centímetro é 10 a menos 2. Então, aqui eu vou ter que converter, né, para essa letra C tem que ser mudada para 10 a menos 2. Eu vou colocar na mesma ordem com que as coisas aparecem aqui, de tal forma vocês perceberem que essas multiplicações que eu vou colocando, né, para poder aparecer a unidade metro. Então, eu já destaquei ali a letra C em vermelho, e vou destacar agora a potência que ela representa em vermelho também. Então, o Czinho, né, vocês viram que é ômega vezes centímetro, né? Centímetro, não metro, né? Então, teria que converter, tem que converter também. E aqui, coloquei 2, por quê? É 10 a menos 6. Pronto. Então, agora sim, né? O que nós temos? Duas potências de 10 multiplicando, né? Duas potências de 10 multiplicando. O que a gente faz? Soma. Então, se nós somarmos, né, vai aparecer o que aí como resultado para resistividade? Vai ficar 6 vezes 10 elevado, né? Aí eu tenho que somar esses dois números, mas são dois números negativos, né? Então vai ter que dar um negativo também. 6, 10 a menos 8. Você vê que apareceu justamente a potência 10 a menos 8 aqui, né? E aí sim podemos já escrever a unidade do sistema internacional, que é ômega vezes metro, tá? Então, essa é a questão mais importante aqui. Nós temos que, de fato, fazer a conversão dessas unidades, né, para que tudo, né, esteja calculado corretamente. Então, essa, né, vamos dizer assim, a grande questão aqui é fazer as conversões, às vezes, também. Não adianta nada, às vezes, estar calculando, se não fizer a conversão, você calcula errado, né? Bom, então, nossa equação agora, né, depende de uma quantidade que não está calculada, que é a área, né? Ele não deu o cálculo da área ainda, o valor da área. Nós temos que calcular a área. Então, aqui, esse problema tem dois cálculos que devem ser feitos. O primeiro, nós vamos ter que calcular a área ou a espessura do fio, né? Em metros quadrados, né? Não pode esquecer, tem 100 metros quadrados, né? Justamente a área. E, nesse caso, como ele deu o diâmetro, né? Nós podemos usar aqui o cálculo, né, que nós temos usando o diâmetro, que é basicamente o π vezes o diâmetro ao quadrado, né? Então, vou pôr aqui o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Tá? Vou escrever de um pouquinho de outra maneira essa equação, mas é válida também, né? Dessa forma aqui, ó. Então, é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Tá? Vamos lá, vamos começar a substituir e fazer esse cálculo aqui, né? Para nós darmos o resultado, né? Então, aqui vai ficar π. E se usar 3,14, né, no próprio valor do π. O diâmetro, nós temos aqui, é 1 vezes 10 a menos 3. É 10 a menos 3, é 1 milímetro, né? Então, aqui eu vou ter que colocar esse tal diâmetro elevado ao quadrado. Então, eu não vou precisar colocar o 1, tá? Se quiser, pode colocar, sem problema algum. Mas, aqui, por abuso de uso mesmo das contas, né? Eu não vou colocar, vai ficar, se quiser, pessoal, sem problema colocar o 1 aqui. É que 1 ao quadrado dá 1. Não vai interferir nos cálculos que vão vir posteriormente, né? Então, está aparecendo 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Então, aqui podemos, então, fazer o cálculo, né? Então, vai ficar 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. Então, nós já sabemos a potência de 10, né? Da área. Nós sabemos que essa potência de 10 é 10 a menos 6. Agora, eu preciso fazer este cálculo aqui, ó. 3,14 dividido por 4, né? Também preciso deste cálculo aí. Então, aqui vai ficar quanto? 3,14 dividido por 4. Fazendo a continha, né, desse número decimal, 3,14 dividido por 4, dá 0,785. Então, aqui é 0,785 multiplicado a potência, né,
vezes 10 a menos 6, né? Lembra que nós já fizemos esse cálculo antes, lá nas conversões, né? Seria milímetro elevado ao quadrado aqui, então vai dar 10 a menos 6. Agora, note que não está em unidade, em notação científica, né? Então, vocês podem estar usando a notação científica. Se não quiser colocar em notação científica aqui, até que eu não vou ligar tanto, tá? Porque o que nós queremos calcular é a resistência elétrica. Mas se for colocar, né, vocês podem colocar na notação científica da seguinte forma: 7,85, né, vezes 10 a menos 7. Na verdade, é esse aqui o resultado, né? Então, se eu mudo ali, né, o número, né, de 0,785 para 785, né, ele aumentou esse número, eu tenho que diminuir lá no expoente para compensar isso. Então, em vez de ser 10 a menos 6, é 10 a menos 7. Também tem essa organização dos números ali. Mas, como eu falei, não é tão necessário fazer essa alteração, mas que ajuda, ajuda, né? Já deixa no formato que a gente quer. Deixa eu só tirar uma janela aqui que está me atrapalhando, pessoal. Pronto, agora sim estou voltando. Então tá aí, a área, né? Vocês estão vendo que eu fui fazendo com um certo detalhe para que vocês tenham esse resultado. E agora, tendo a área, nós temos a resistividade e o comprimento. Podemos calcular a resistência, né? Então, deixa eu copiar esse slide, depois, né, vocês vão ter esse slide também calculado a área e também agora a resistência. Então, agora vamos calcular a resistência, que é a segunda parte. Só vou deixar o resultado da área aqui. Então, agora, calcular a resistência, né, que é a segunda parte do exercício. E nós já sabemos que a resistência me permite, então, usar aqui o cálculo que eu já tenho a equação montada, né? Então, me permitam usar ali. Então, aqui em vermelho, o cálculo da resistência, né? Nós vamos ter a área substituída, por isso que eu deixei aqui, para eu justamente estar usando a substituição, então vai ficar R igual. A resistividade, pessoal, vou pegar o valor aqui, né, que a gente já tinha convertido também, né, aqui a resistividade, vezes o comprimento, né, vezes o comprimento, deixa eu só colocar aqui a multiplicação, 5 metros, né, eu vou colocar entre parênteses só para eu acertar ali na divisão. Só um minutinho, pessoal. Aí dividido pela área, né, então, de novo aqui, para não dar mais transtornos, eu vou também colocar entre parênteses tudo isso aqui. E aí nós vamos ver o que vai dar aqui. Espera aí, que eu acho que eu errei aqui. Só um minutinho, pessoal. Acho que deu. Deu. Isso aqui que não está legal. Pronto. Essa conta aqui que nós temos que fazer. Deixa eu só apagar a área para vocês perceberem a substituição. Então, a resistividade, que é 610 a menos 8. O comprimento do fio, que é 5, né? E aqui, então, a área, né? Vamos separar potências de 10 dos números, né? Notem que tem 6 vezes 5 aqui em cima, né? Então, vamos só colocar esse resultado parcialmente, para depois a gente ver quais são os cálculos aqui. 6 vezes 5 vai dar 30, né? Então, nós temos esse 30 que vai ter que ser usado por causa da multiplicação em cima de 6 e do 5. As potências de 10 a gente já poderia fazer neste momento aqui, né? Poderia fazer. Porque depois só vai sobrar a divisão do 7,85, né, pelo 30, né? Deixa eu colocar certo aqui que eu digitei errado. Então, de fato, vai ser 30 dividido, né? Então, é 6 vezes 5, 30, dividido por 7,85. E agora vem a potência de 10, que nos interessa aqui, né? Aí, de novo, aquela questão, né? Subtração. Menos 8, né? Vou até colocar aqui para ficar com bastante detalhes. Menos 7, né? Aí vai ficar essa potência de 10. Deixa eu só subtrair aqui, pessoal, que deu um probleminha aqui na minha digitação. Pronto, agora deu certo. Agora eu posso colocar aí em detalhes a potência de 10 que sobrou. Então eu preciso fazer essa divisão, 30 por 7,85, e acertar a potência de 10. Lembrando que as duas potências estão dividindo, então eu pego o expoente do de cima menos o de baixo, né? Então, vamos ver quanto que dá. A potência eu já sei que vai dar menos 1. A resistência precisamos calcular aí 30
dividido por 7,85, né? Quanto será que vai dar isso? Ó, aproximadamente 3,8, 3,82, né? Então, resistência igual 3,8, né? Vou deixar assim, né? Vezes a potência 10 elevado a menos 1. Então, aqui não é necessário converter, né? Porque lembra que esse menos 1 vem vindo aqui das somas, né? Da subtração, aliás, né? Menos 8 menos 7, então vai ficar menos 1. E o 30 dividido por 7,85 vai dar quase 4, né? Que é 3,8, 10 a menos 1. Tá? Não é necessário converter, deixa do jeito que está, aí dando o valor da resistência aqui. Bom, então, chegamos no último resultado, e esse aqui, né, foi o exemplo mais longo, né, porque tivemos que calcular, vamos só relembrar, a área, usando essa relação, então vocês sabem que é importante nessa relação, espero que todos tenham copiado aí, mas daqui a pouco o material já vai estar lá no Canvas, e aí vocês podem baixar também esse material que eu acabei de desenvolver aqui. E também depois tivemos que calcular a resistência, né, uma vez que determinamos a área, calculamos a resistência. A grande questão dessa etapa aqui de exercícios é o fato de você trabalhar com muita potência de 10. Não querer trabalhar com a potência de 10 é possível fazer, mas complica um pouco. Então, é interessante vocês treinarem, né, e tirarem dúvidas a respeito desses trabalhos com potência de 10. Tá ok? Que aí eu vou estar ajudando, estou com a lista aberta aqui, conforme vocês vão tendo dúvidas, eu vou ajudando passo a passo, se caso vocês tiverem problemas, né, com relação a essas potências de 10. Então, nós temos essa única relação, é uma relação empírica, pessoal, ou seja, ela foi obtida a partir de análise de laboratório, de experimentos, né? Então, vocês estão vendo ali uma relação que associa uma parte geométrica da própria resistência, né? O comprimento da resistência, a espessura, né, do fio, por exemplo, o material com a resistência. E aí, a partir daí, então, trabalhamos esses problemas para que vocês possam estar resolvendo a lista de exercícios. A lista, então, ela já está visível para vocês. Vocês já podem baixar, né, essa lista. Deixa eu ver se ela já abriu lá, eu acredito que sim, né? E como eu falei, né, para aqueles que chegaram um pouquinho depois, todas as atividades ainda têm até dia 6 para entregar, pode ser entregue, vocês procurem estar carregando. A lista 5 já está aberta, né, a quinta lista, vocês já podem baixar e também entregar até o dia 6. É o dia que é definitivo para eu fechar as notas, tá, ok? Aqueles que chegaram um pouquinho depois não estão sabendo desse detalhezinho aí, né? Nós vamos estar fechando as notas até essa atividade 5, né? Vou colocar aqui novamente o que eu estava compartilhando com todos, né? Então, aqui, né, para aqueles que chegaram depois. Então, o tópico 5 é o último que vai gerar a nota para o primeiro bimestre. Então, são 5 notas, uma delas é laboratório, 4 listas de exercício. Vocês entregarem, então, até 6/10, tá? Então, todos os trabalhos estão abertos lá para serem postados, né, para que vocês entreguem até o dia 6/10. O laboratório semana que vem, que eu vou estar iniciando, às 18 horas já devo estar deixando a apostila do laboratório, né, o roteiro do laboratório para vocês trabalharem, né. O fechamento das notas vai permitir com que dia 13 eu possa rever alguma coisa, né, das notas, né, e mostrar, né, eu vou estar enviando para vocês a planilha minha, alguma coisa eu devo estar enviando para vocês perceberem como é que foi o cálculo, né. E até dia 20 tem que estar tudo pronto para, né, no máximo, até o dia 20 eu estar postando. Não esquecendo, né, como eu sei que outros alunos chegaram depois, que as notas serão de 0 a 5, hein, nos 2 bimestres. Então, vai ser uma nota de 0 a 5. Não precisa reclamar, se tirou 5, foi a maior nota, tá? Não precisa estar reclamando, não. E a atividade, então, 5, que já está disponível, só tem 5 exercícios que você já pode iniciar agora, né, baixando, para a gente poder estar tirando dúvida, né, para poder acelerar esse processo de entrega. Não, Gabriel, esse laboratório eu não vou contar, porque eu corro o risco de ficar em cima da hora para entregar as notas e não é muito confortável, não. Nós temos já 5 atividades bem interessantes, né, já é o suficiente para gerar a nota.
não vou colocar como nota agora, não. Tá ok? Vamos fazer, já são 8h41, eu vou parar aqui de gravar e